Pronto, vamos lá. Agora tá, beleza. Na ótica bíblica, o que você acha? Vou perguntar aqui para Ivonete. O que você acha, Ivonete? O que é mais importante? Os valores espirituais ou os valores materiais? Espirituais. Espirituais. Você lembra de algum versículo bíblico? Ai, misericórdia. E o que, menina? Você é veterana. Misericórdia. Joga no Google aí. Lembrou? Não lembrei. Alguém pode ajudá-la? Eu não sei a referência, mas há um versículo que fala, né, sobre ajuntar tesouros na terra, né? Então, eu não sei muito. Disseu, eu acho que essa... Ficou mudo. Congelou, Edgar congelou. Edgar, ele congelou, deve ser a internet dele, talvez. Então, enquanto ele está congelado, Disseu, fala aí para mim qual é a referência. Ô, Edgar. É Mateus 6,19. Mateus 6,19. Oi, Disseu. Não, você congelou, repete o que você congelou. O senhor congelou, pastor, não estava te ouvindo, não. Ah, que estranho. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Congelou de novo? Foi, Disseu? Congelou, é Mateus 6,19. Congelado? Oi, pessoal, tá congelado? Tava congelado. Voltou. Tava congelado. Tava, mas eu já colei do Disseu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Tchá, 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 tchá. Oi, desculpa. Então, desculpa. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, a gente tem que realmente celebrar. Olha, esse mesmo capítulo 6 vai usar outro versículo, se não me falha a memória, é o 32 ou 33, que fala: buscai primeiro o reino dos homens. É isso que está escrito? Não. Não. Primeiro reino dos céus. Você está fazendo pegadinha para a gente errar na prova, né? A gente tem que confundir para depois explicar, minha filha. Tá certo. Então, aí fala para buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Primeiro. 33. Então, na ordem de importância, o reino de Deus é mais importante do que o reino dos homens. Tá certo? Certo. Pessoal, aqui entre nós, a gente conhece muita coisa dos homens. O que falta para nós é entender as coisas do Espírito. A gente foi muito mal criado, vamos dizer assim, mal formado por Satanás, que Jesus falou: você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Então, nós temos um pouco desse veneno do inimigo que nos faz entender mais da vaidade, da ostentação, do orgulho, da cobiça, do egoísmo, do que das coisas eternas. Eu estou certo ou estou errado? Certíssimo. Tá certo. Muito bem. Então, hoje, a gente vai colocar aqui em relevo, em relevância, em ênfase, o que a Bíblia enfatiza, para nós não sermos acumuladores na terra, porque a gente tem uma tendência de pensar só aqui na terra. Vou fazer meu pé de meia, eu vou crescer, eu vou investir, eu sou jovem. E aquele cara da parábola de Lucas 12 que fala: eu vou construir celeiro, eu vou aumentar minha fábrica, eu vou contratar mais funcionário, eu vou ganhar mais dinheiro, vou dizer para minha alma: você tem muita coisa, desfruta, come, bebe, zoa, curte a vida, que depois você vai morrer. Aí Jesus contou isso e falou: louco, essa noite vão pedir a sua alma, e tudo que você tem acumulado, para quem será? Muitas vezes a gente acumula e deixa uma grande briga para os herdeiros ficarem aqueles que não trabalharam e a gente não curtiu, brigando pelo patrimônio
que a gente vai deixar. E no meu caso, se eu morrer cedo, vou deixar uma viúva bonita, sem dívida. Eu tenho é que desfrutar, mano, velho. Eu tenho é que curtir um pouco a vida e não ficar aí só guardando, guardando, guardando. Filho, vai trabalhar, vagabundo. Filho, vai atrás igual eu fui. Não estou dizendo que a gente não tem que ser bondoso com os filhos, mas muita gente acumula, né? Nem investe no reino de Deus, nem sabe desfrutar da vida. Não é verdade? Então, pessoal, continuando aí, tem uma proposta aí, no nosso próximo slide, que fala... Alguém, lembra mim aí, Felipe? O discípulo de Jesus recebeu a ordem para investir mais no céu do que na terra. Muito bem. Essa frase não está dizendo que você não pode investir na terra. Tá certo? Não há nada de errado em você investir num imóvel, se você sabe lidar com investimentos do Tesouro Nacional, ações. É bom. José, no Egito, deu esse conselho para o faraó, não foi isso? Ele falou assim, faraó, nos tempos das vacas gordas, guarda 20%, para quando chegar aos 7 anos de fome, a gente ter um estoque para desfrutar. Então, vacas gordas seria o que hoje, gente? Seria você estar trabalhando, você tem uma renda, você tem uma arrecadação de uma prestação de serviço que você faz. Então, o ideal é a gente gastar menos do que a gente ganha. Tem 3 tipos de pessoas. Tem um que todo mês ele fica no negativo, porque ele gasta mais do que ganha. Tem um outro tipo que o que entra, sai. Todo mês é assim, o que entra, sai. E tem um terceiro que todo mês ele guarda um pouquinho, que é o ideal, né? 80% da população brasileira chega no final do mês no vermelho. É uma cifra alta, não é? Às vezes chega a 70%, tal, mas sempre entre 70% a 80%. Tomara que a gente esteja administrando bem. Porque Deus não está interessado apenas na parte que a gente doa. Ele está interessado na parte que fica com a gente para administrar. Eu sempre aprendi desde cedo a fazer essa pergunta. O que eu faço com o dinheiro de Deus que chega às minhas mãos? Porque quando a gente não conhece a fé, o que as pessoas mais falam? O que eu faço com meu dinheiro? Estão me ouvindo? Sim. Não é um pensamento muito comum? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com ele? É um pensamento anticristão. Lembra que a gente aprendeu hoje de manhã a aconselhar uns aos outros com a palavra? Então, na palavra de Deus, tudo é de Deus. Salmo 24:1 fala: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e as pessoas que nele habitam. Ageu 2:11 fala assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o dono, pessoal? Deus. Deus. Nós somos apenas mordomos. Mordomo quer dizer administrador. Até aqui tudo bem? Tudo. Então vamos investir mais no céu do que na terra. E aí vem essa pergunta: por que ganhamos dinheiro? Dinheiro é bom. A gente precisa. Todos os dias mexe com a nossa cabeça.
Não é verdade? Temos contas para pagar, alimentos, boletos. A gente tem gasto diário. O dinheiro, ele é um bom empregado, mas ele é um péssimo patrão. Ele pode nos escravizar. Ele está a nosso serviço, e não nós a serviço dele. Então, aqui tem 4 motivos pelos quais a gente ganha dinheiro. Então, aí. Contribuir na obra de Deus. Por que vocês acham que eu coloquei como mais importante isso? Porque é uma ordem, né, que Deus deixou e é uma obediência. Muito bem. É a Beth que falou, né? Isso. Isso mesmo, Beth. Eu entendi isso cedo na minha vida cristã. Conforme Provérbios, capítulo 3, honra o Senhor com a primeira parte da sua renda. Então, e com todas as primícias das suas plantações. Então, o agricultor, ele dava a primeira parte da colheita para a obra de Deus. As coisas não mudaram muito de lá para cá. Então, eu sempre separei a primeira parte do meu salário, né, que é chamado no Antigo Testamento de dízimo, na obra de Deus. Obviamente, aqui, sustentar a família está na mesma ordem de importância, né? Assim como a gente separa o dinheiro para a compra do mês, para pagar contas de água, contas fixas, então a gente tem compromissos. Ajudar os necessitados, isso está em Efésios 4, 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para ajudar os necessitados. E também para fazer investimento. Em Provérbios 22, fala que na casa do homem sábio sempre tem azeite. Isso significa, o azeite era uma moeda de troca. O azeite servia tanto como combustível, como alimento, como moeda de troca para trocar por outras coisas. Então, o investidor, ele está sempre com alguma reserva. Então, aí são 4 situações em que a gente tem responsabilidades, né? Então, vamos seguir. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra que tem sido muito polêmica, né, por causa de igrejas que exploram, igrejas que manipulam. Inclusive, recentemente, eu ouvi falar que inventaram o trízimo. Nunca tinha ouvido essa palavra trízimo, porque aí falavam que tem que dar o dízimo para o Pai, o dízimo para o Filho e o dízimo para o Espírito Santo. Então, são 3, por isso que fala trízimo. Olha aqui as coisas que as pessoas são capazes de inventar, não é? Alguém pode ler para mim Neemias, capítulo 10, 37 a 39? Vou pegar uma Bíblia também. Quem achou, pode ler. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. Traremos o dízimo das nossas colheitas para levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos. E os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo, de azeite, aos depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Muito bem.
Marcelo, em poucas palavras, o que está falando aí? É contribuir mesmo, né? Sem negligência, né? Não fazer a obra de Deus com negligência. Levar a primeira colheita, o melhor vinho, o melhor azeite. Então, aí fala que era doado para o sacerdote e para o levita. Eles eram como se fossem professores do povo, como se fosse, os levitas eram inclusive cantores. Eles cuidavam das instalações para que o povo pudesse adorar. Então eles viviam do dízimo do povo, né? Os professores e os sacerdotes. Mas assim, quando o adorador entregava, ele entendia que ele não estava dando para homens, ele entendia que ele estava dando para Deus. Olha em Levíticos agora, uma outra pessoa abre, Levíticos é no começo da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo é o terceiro livro, 27, 30, 32. Está aí no slide, Levíticos 27, 30 a 32. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São De novo, consagrados... Beth, Oi. prestem atenção no que ela leu até agora. Leia de novo. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O que eu quero destacar é que pertencia ao Senhor e não aos homens. Então, nós que administramos igreja, temos que tomar muito cuidado, porque o dinheiro é de Deus, e a gente tem que administrar para a obra de Deus, e não para enriquecer, não para alguém se tornar dono, né, da igreja e coisa desse tipo, que infelizmente às vezes acontece. Então, o povo contribui como para Deus. Agora, aqueles que administram mal, ou que exploram, ou que usa de maneira desonesta, vai prestar contas ao Senhor um dia, não é? Mas eu queria destacar, desde que eu me converti aos 17 anos, que eu contribuo, eu dou como para Deus, e não para homens. Eu não fico assim, os homens estão me cobrando. É um prazer, né, obedecer a Deus. E, obviamente, a igreja presta contas, né? Quem é membro da nossa igreja sabe que a gente tem reuniões, pelo menos uma reunião por ano, para prestar contas do dinheiro que entrou, como saiu, e o saldo. Então, a gente presta contas. A nossa igreja, por exemplo, ela é administrada por uns 5 tesoureiros, e tem 10 diáconos, quer dizer, 7 diáconos e 3 pastores, que administram também. Então, nenhum de nós tem acesso ao dinheiro. Eu mesmo sendo o pastor, presidente, eu não tenho autorização para usar o dinheiro da igreja sem ser avaliado por esse grupo. Eu faço solicitação de verba conforme as necessidades, mas eu não tenho um cheque em que eu uso o dinheiro da igreja a meu bel prazer. Isso é bom, não é? Isso é bom, porque me protege e protege também a igreja, não é? Esses cuidados sempre nos ajudam. Então, mas voltando aqui, né, na sequência, Disseu, vamos lá. Edgar, Oi. eu posso fazer um comentário rapidinho? Pode. Uhum. Eu queria fazer minhas as suas palavras. Eu aceitei Jesus com 17 anos, sempre fiz questão desde que trabalho, de contribuir, e meu pensamento, ele sempre foi como o seu. Eu contribuo para Deus, para as coisas de Deus. Não me trazia nenhum pensamento assim,
Eu vim da Igreja Batista tradicional, que eu aceitei Cristo na Igreja Batista de Itapecerica com 17 anos, e lá tinha muito essa questão, sabe? Da gente participar, e eu via pessoas exaltadas, assim, sabe? Quando se lia a ata, quando se falava de dinheiro, mas isso nunca mexeu comigo dessa forma, porque eu sempre tive esse pensamento. Eu estou contribuindo para o Senhor, para a obra do Senhor. Eu pensava assim, se os homens estão usando de maneira errônea, eles vão prestar conta para Deus. Sempre tive esse pensamento, graças a Deus. Obrigado por deixar eu compartilhar. Amém. Obrigado também por você contribuir com seu comentário. Pessoal, agora tem um texto aqui em 1 Coríntios, que ele fala agora já no Novo Testamento, que tem pessoas que vão viver do Evangelho. Então, no caso, pastores e líderes da igreja. Então, não é algo que a gente criou, é um sistema que está aqui na Bíblia. Isso aqui vai ajudar vocês a entenderem por que o pastor é sustentado pela igreja. Está em 1 Coríntios, capítulo 9. A gente vai ler aqui, capítulo 9. Alguém já achou aí? 9 o quê? 9. Pode ler? Pode ler. Eu só quero chamar a atenção de vocês, porque o apóstolo Paulo, ele vai construir um argumento aqui. Então, ele vai pegar o Antigo Testamento e vai atualizar, vamos dizer assim, para os dias dele, e vai defender que os pastores ou missionários vivam do Evangelho. Pode ler, o 9. Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto este estiver debulhando o cereal. Por acaso, é com os bois que Deus está preocupado? Só uma parada aí, Marcelo. Ele está dizendo que é uma lei do Antigo Testamento, né? Você sabe, se você amarrar a boca do boi, enquanto ele está pisando o grão, porque debulhar é isso, é pisar o grão para sair a palha e ficar o grão, né? Vamos imaginar que fosse trigo ou milho. Então, o boi está andando em círculo, pisando no trigo para debulhar, para separar a palha do grão. Aí ele falou assim, não amordace a boca do boi, porque às vezes o boi vai estar com fome e ele vai comer do próprio trigo ou do milho que ele está pisando. Estão entendendo? Para não amarrar a boca do boi. Aí, mas olha o raciocínio dele no versículo seguinte, né? No 9. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Observe o argumento. Pode continuar, Marcelo. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, deve fazê-lo na esperança de participar da colheita. O 11. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Pessoal, olha para mim aqui. Ele está dizendo assim, se nós trabalhamos para o reino de Deus e estamos semeando verdades espirituais na vida de vocês, qual é o raciocínio? Não é justo que vocês participem com coisas materiais do nosso sustento? Agora, ele vai construir um argumento que, vamos dizer assim, é igual o professor. Quem é que paga o professor? Ele vive da escola, não é? Uhum. Quem é que paga o policial? Ele vive da verba que vai para a polícia. Quem é que paga o agricultor? Ele vive da colheita que ele está plantando. Pensa num pastor de ovelhas. Ovelha que fala, né? Essa ovelha aí. Quem é que sustenta o pastor? A lã da ovelha. Não é verdade? Corre. Então ele está dizendo que é uma coisa mais normal isso. Agora, ele não usou esse direito que ele fala
no versículo 12, né? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós, ainda mais? Ele está dizendo assim, tinha falsos profetas que estavam aproveitando deles, e eles sustentavam os falsos profetas. Aí Paulo está falando, nós que estamos de maneira legítima cuidando de vocês, nós não somos dignos disso? Mas aí ele fala, no 12, finalzinho, mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Como essa igreja era uma igreja nova, não tinha recursos financeiros, e era, aliás, a igreja da Macedônia geralmente era pobre. Quem sustentou Paulo foi a igreja de Filipenses, que era uma igreja com mais condições. Mas Paulo está falando assim para que as pessoas não ficassem escandalizadas, ele nunca usou esse direito de receber. Aqui entre nós, se eu pudesse, eu trabalharia de graça na obra de Deus. Mas é que como eu dediquei minha vida, eu vivo tempo integral na obra, né? Então, eu não tenho outra fonte de renda. E a igreja compôs lá o que um pastor precisa para viver, com os filhos que tem, e compôs lá um salário para nós vivermos de maneira digna. Se eu quisesse ficar rico, eu não optaria pelo ministério, né? Porque a nossa obra é por amor, né? A gente precisa do sustento material, mas não é isso que fala mais forte ao nosso coração. Mas continuando o argumento, Marcelo, vamos lá. Qual versículo? Agora, é o 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Pronto. Mas fechou o argumento, né? Ele disse assim, aqueles que vivem do templo, né? Não é justo que eles vivam do sustento da obra. Então, aí ele termina no versículo 14, da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho, no caso, esses que pregam tempo integral, que não tem outra ocupação senão viver na obra, é por isso que a gente sustenta implantadores de igrejas, que a nossa igreja também, os pastores são sustentados pela nossa igreja. Então, eu só entrei nesse ponto porque no Antigo Testamento eram os sacerdotes e os levitas que eram sustentados porque eles trabalhavam tempo integral. Para vocês terem uma ideia, é um outro assunto, quando dividiu a terra para os 12 filhos de José, os levitas da tribo de Levi não ganharam terra. Por quê? Porque eles estavam divididos em todas as tribos para viverem da palavra. Caiu a ficha? sim, Eles não eram como as outras tribos, os levitas, porque senão eles iam ocupar com a terra e não iam cuidar do ensino do povo. Então, Deus dividiu eles, pulverizou os levitas entre todas as tribos para eles atuarem como professores. Eles e os sacerdotes. Ah, entendeu agora? Vamos voltar para o nosso assunto. Vamos lá? Alguém lê para mim essa frase? Essa capacidade maligna de transformar a arte de dar em dar em a arte de receber está profanando e tornando antipática a palavra dízimo, de origem santa. Ultimato 295, julho-agosto de 2005. Ultimato é o nome da fonte, é o nome da revista de onde eu tirei essa citação, né? Apesar de ser de 2005 que saiu essa matéria, essa frase, eu parei para pensar, é o que bem acontece, né? Essa palavra de origem tão santa, por causa de estelionatários, por causa de falsos mestres, por causa de homens que querem ganhar, explorar o povo, a palavra se tornou profana, né? Se tornou feia,
sendo que ela tem uma origem santa, conforme essa citação. Então, vamos continuar. Os dízimos são do Senhor e devem ser dados dentre todos os produtos da terra e do gado. Ou, nós que não somos uma sociedade agropecuária, do nosso rendimento, né, da nossa renda. Aquele versículo que eu já mencionei, Deus é o dono de todas as coisas, ele é o proprietário das terras e o causador de todas as bênçãos, ou a fonte de todas as bênçãos. Alguém sabe me dizer a diferença entre dízimos e ofertas? Aí disse eu, muito bom, tirou a cola. Qual é a diferença entre dízimos e ofertas? Eu entendo que dízimo é 10%, a 10ª parte do que você ganha, que é uma obediência que a gente tem que estar servindo a Deus. A oferta é algo a mais que você está podendo naquele tempo, né? Às vezes a gente pode contribuir um pouco mais, né? E aí você faz uma oferta. Eu penso assim. Eu acho de ser que esse povo está aprendendo bem com a gente, ou então já sabia antes. Que bom, que bom, que bom. É isso mesmo, Beth. O dízimo é uma contribuição, vamos dizer assim, regular, fixa, de toda a renda, enquanto que a oferta é espontânea, a oferta é pontual, às vezes ela dura conforme um projeto, não é? Seja um projeto de construção, vamos imaginar que já fizemos para comprar o ar-condicionado, aí as pessoas doaram para aquela finalidade. Nós temos uma oferta que é anual, que é promessa de fé, que é uma contribuição somente para missões, para o projeto de sustentar implantadores de igreja ou projetos fora do nosso prédio aqui, né? Investimentos externos. Então, são ofertas espontâneas. Eu entendo assim, dízimo é como uma obrigação, embora Deus quer que seja feito por amor, né? Mas, como o nosso coração é enganoso, é bom a gente assumir o compromisso de honrar sempre a Deus com o dízimo. Oferta é algo que eu proponho no coração, que 2 Coríntios 9:10 fala, cada um contribua conforme propôs no coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, ali está falando de arrecadação para ajudar as igrejas pobres. Ali era oferta. Quando é oferta, você propõe no seu coração, vou dar X, vou dar Y, ok? Agora vamos ler os slides aí. Disseu, lê para mim. O dízimo é um método divino de contribuição. Historicamente, existiu antes da lei, durante a lei e após a lei no sacerdócio de Jesus Cristo. Entregar o dízimo é reconhecer o senhorio de Cristo sobre tudo e principalmente sobre os bens que ele nos entrega para administrar. A oferta é uma contribuição voluntária, espontânea, quando eu for desafiado a doar para uma necessidade, missões ou necessidade, ou quando por gratidão ofereço algo a Deus por amor. Ok. Ficou claro, pessoal? A diferença de uma coisa... Ficou bem claro. Agora, eu já encontrei cristãos que falaram para mim assim, nós não estamos mais na época do Antigo Testamento. Nós não precisamos dar o dízimo, porque é só oferta agora. O Novo Testamento quase não fala sobre dízimo. Era antes do Novo Testamento. Era na época de Moisés, quer dizer, na época da lei, ou até antes da lei, quando Abraão, quando Jacó davam dízimo. A gente vive na era da igreja e não precisa dar mais o dízimo. Então, o que você acha disso, Marcelo? Eu já ouvi falar também que dízimo é costume judaizante, que tem que combater costume judaizante, que se o judaísmo fosse bom, ele aceitava Cristo.
Mas, na verdade, não. A gente tem que realmente praticar ainda o dízimo nos dias de hoje, né? Então, a gente vai ver agora que nós não devemos limitar, o próximo slide vai falar isso, nós não devemos limitar as nossas contribuições a Deus e a sua causa apenas ao dízimo. Então, eu vou dar aqui para vocês alguns argumentos que me convenceram. Por que eu creio que o dízimo ainda é atual? Então, aí, vamos imaginar que alguém fala isso. O dízimo é do Velho Testamento. Eu sou cristão, não estou sujeito à lei do dízimo. Olha só, os fariseus davam ou não davam o dízimo? Qual é a resposta? Davam. Eram judeus e estavam debaixo da lei. Eu não vou ler o texto por causa do tempo. Você pode ler depois. Se o fariseu praticava, o crente não pode fazer menos. A justiça do cristão vai além dos escribas e dos fariseus. Olha aqui para mim, pessoal. Esse texto aí de Mateus 5:20, Jesus falou assim: a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus e dos homens da lei. Se Jesus falou, porque o fariseu ele era muito justo, ele procurava seguir a lei, só que eles eram hipócritas também, mas assim, eles eram muito obedientes à lei. Jesus falou, vocês dão o dízimo da hortelã, o dízimo do tomate, o dízimo da couve. Quando eles vendiam uma coisa, né, vamos supor que vendia leite, dava o dízimo metricamente, tudo certinho. Eles davam. Se Jesus falou que a nossa justiça tem que exceder, eu não posso tratar Deus como se fosse assim, eu dou o dízimo aqui na continha, o dízimo de R$100 é R$10, nem mais, nem menos. Sabe essa pessoa assim, que parece que está fazendo por obrigação ali na métrica da lei? Então, o argumento aqui é que se os fariseus davam o dízimo, nós devemos ser muito mais generosos, vamos dizer assim, do que os fariseus. E esse último ponto aí, Jesus ensina, até das coisas mínimas, não poderia ser omitido. Quem pode ler Mateus 23:23? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Beth, quando Jesus fala, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, quais coisas que são para praticar e quais que a gente não deve omitir? Tem que praticar a entrega do dízimo sem deixar de praticar a justiça, a misericórdia. Não é isso? Exatamente. Jesus está condenando o dízimo aqui, pessoal? Não. Ele está condenando o quê? Está condenando a hipocrisia. Atitude. Não é verdade? Ele está falando assim, vocês são tão dizimistas fiéis, vocês dão até da horta, né, que eram coisas assim tão pequenas, vocês estão dando, mas vocês não são justos. Vocês estão talvez oprimindo o pobre, oprimindo o empregado deles, não pagava o salário em dia, ou explorava, não era misericordioso, não perdoava. É como o cristão moderno que fala hoje, eu dou o dízimo, estou fazendo minha obrigação, não quero ninguém pegando no meu pé. É a mesma coisa. Ele está tentando fazer uma obrigação para desculpar de obedecer outros mandamentos. E o versículo 24 é ótimo, né? Ele fala, guia cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo.
Exatamente. Pensam só neles, né? Fazem questão de mosquitinho e tá com a vida toda detonada, né? Então, muito bem, vamos lá para o próximo. Alguns dizem que não contribuem porque são pobres. Isso aqui eu peguei de um livro, tá? A verdade é que são pobres porque não contribuem. Eu não sei vocês, mas eu tenho experimentado e tenho ouvido pessoas também falarem da bênção de contribuir. Eu mesmo, eu criei meus filhos na obra de Deus e sou muito grato que nunca me faltou nesses anos que eu tenho servido ao Senhor. E a minha obrigação, né, pessoal? Eu, como pastor, eu tenho que ser exemplo, inclusive, nessa área. Que autoridade eu vou ter para ensinar se eu não pratico? Tem que começar com o meu exemplo, né? De ensinar algo que, para mim, é um prazer, uma satisfação, poder praticar. E eu tenho percebido o cuidado de Deus na minha vida, me sustentando. E tem outra passagem que fala assim: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Tem gente que pensa assim: eu só vou dar o dízimo quando eu ganhar aí um salário muito bom, 10, 15 mil reais, aí eu vou dar o dízimo. Se ele não é fiel no pouco, ele não vai ser no muito. Não é verdade? Então, Deus honra, e está escrito: a quem me honra, eu o honrarei. Então, o Senhor é fiel à palavra dele. Eu creio até que mesmo nessas igrejas que exploram as pessoas simples, Deus abençoa aquela pessoa simples por causa do coração dela. Mesmo que aquela obra seja uma obra que está exaltando homens, mas Deus honra aquela pessoa sincera de coração, que está doando, entendendo que está doando para Deus, mesmo que esteja num ambiente onde há falso ensinamento, em outras áreas. Continuando, Disseu. Aí já. Aqui está a motivação para a gente doar. Lê para mim aí, Amazé, lê para mim. Qual o motivo certo? É o amor. Deus é o dono absoluto da sua vida. O mordomo mostra este fato pela sua oferta. Deus nos amou tanto que deu o seu Filho. Nós amamos tanto a Deus que queremos devolver a Ele uma porção daquilo que Ele confiou em nossas mãos. Sabe, eu considero a contribuição como Adão e Eva cuidando do jardim. Então, Deus falou assim: tudo aqui é de vocês, podem desfrutar. Mas não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela é minha, não é de vocês. Eu tenho medo de mexer no dízimo. Por quê? Porque eu entendo que Deus já me deu tanto, que aquela parte é para a obra de Deus. Eu não posso mexer, eu não posso ser um atrasildo, né, de que não fico dando de vez em quando eu lembro. A gente tem um momento culto que lembra as pessoas de ofertar. Na verdade, pessoal, quem é comprometido nem precisa ser lembrado. Né? Eu lembro de uma professora de português que falava assim: matéria dada é matéria assimilada. Quer dizer, tem coisas que a gente tem que aprender e tem que incorporar à nossa vida, que ninguém nem precisa estar lembrando. É meu compromisso com Deus. Dê a César o que é de César, meus compromissos com os homens, e dê a Deus o que é de Deus. Né? Ninguém precisa estar me lembrando das minhas obrigações. Está incorporada a minha vida, a minha rotina, meus compromissos. Vamos em frente, estamos acabando aí. Pastor. Oi. O pastor, ou reverendo, não sei, Hernandes Dias Lopes, ele costuma dizer que a contribuição na casa de Deus, ela é sistemática, generosa e proporcional
de tudo aquilo que você recebe do Senhor. Eu digo amém. Eu digo amém. Eu já ouvi falar de pessoas que contribuem na obra de Deus, empresários, né, que decidiram doar 20% da renda da firma, 30%. Eu soube de um homem que ele tinha uma rede de lojas nos Estados Unidos e ele dava 90% da renda, ele ficava só com 10%. Ele ajudou a implantar igrejas, comprava lotes, terrenos em vários lugares do mundo. Olha que visão que a pessoa tinha, né? Ele ganhava muito, na verdade, mas ele decidiu viver com X para acumular no céu. Não é lindo a gente ouvir falar disso? Então, tem pessoas que vão progredindo nessa contribuição. À medida que o tempo passa, ela vai doando mais e mais e mais. Então, é isso aí que o reverendo falou. Pessoal, aqui tem 15... deixa eu ver quantos são de seu razões para dar o dízimo. 10. Tem mais? 16, 20. Então, eu não vou ler, eu vou mandar para vocês isso aí durante a semana. Eu anotei essas razões para dar o dízimo. Eu já falei até agora para vocês muitas razões, né? Mas eu elenquei aqui algumas, aí eu vou mandar durante a semana, para a gente não tomar tempo agora, para a gente concluir a nossa aula. Vamos para frente? Vamos ler esse texto que já foi comentado no início da aula. Quem pode ler para mim? Não Mateus 6. para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Tá certo? Tá certo. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Muito bem, Vanete. Jesus falou, né? Se o nosso tesouro estiver aqui na terra, a gente vai ficar preocupado só com coisas dessa vida, com posse, com apego. A gente vai se apegar a bens materiais. E, às vezes, a gente vai até ser testado, né? Onde que está o seu coração? Já me roubaram um carro, eu fiquei muito triste, mas não deixei aquilo roubar minha alegria, porque meu apego não era o automóvel, nem tinha seguro. Foi um prejuízo. Mas eu sofri menos, porque eu entendi assim, é de Deus, não é meu. Isso fugiu ao meu controle. É o que Jó falou, Deus deu, Deus tirou, fugiu ao meu controle. Então eu sofri menos. Quem é muito apegado, perde 10 anos de vida, fica doente. Talvez você já conheceu alguém assim, né? Que o semblante cai, a vida acabou, porque ama mais a doação do que o doador. A gente é ensinado a amar o doador, porque a gente nunca perde, enquanto que saúde às vezes tem, às vezes não tem, objeto a gente tem, a gente não tem. Então, isso acontece. Então, vamos no slide 102 aí, de seu... Qual que é o 102? É uma pergunta, né? Qual vai ser o seu maior investimento? A Bíblia fala para a gente investir nas coisas eternas. Eu fico pensando, gente, quando chegarmos lá no céu e Deus trazer surpresas para nós, quando Ele vai falar assim, servo bom e fiel, por causa do seu investimento, uma igreja foi plantada em tal lugar. Tal pessoa que você nem conhecia, conheceu Jesus. Você abençoou os pastores da sua igreja e eles puderam trabalhar a tempo integral para edificar aquele povo. Eu tenho para vocês aqui essas surpresas, os galardões, os presentes que Deus vai dar, né? Porque fala para a gente investir nas coisas eternas. Porque aqui, como já falamos, né? Vai ficar aqui. A gente não vai levar nada, né?
Agora, se você não participar, Deus vai usar outras pessoas, porque Deus está sempre mobilizando nossos corações, né? A gente é que perde o privilégio, porque contribuir não é assim, eu achar que eu sou importante, é um privilégio que primeiro Deus tem que perdoar minhas intenções ruins, purificar meu coração para aceitar meu dinheiro. É todo um processo de purificação, né? É um privilégio nosso. Mais uns minutinhos e a gente encerra, porque aí já vamos terminar o ponto, né? Esse versículo 21 fala: onde estiver seu coração, vai estar o seu tesouro. Então, pessoal, nós não podemos colocar o nosso coração aqui nessa vida. Lembra disso? Foi Jesus que falou. Não deixe seu coração nessa terra. A gente está aqui de passagem. A gente está tendo oportunidade para participar de uma obra linda. Tem gente que dá dinheiro aí para partido político, você sabe disso. Tem pessoas que passam o ano inteiro trabalhando para o carnaval, ele fica até tarde da noite, confeccionando fantasia. Tem gente que dá dinheiro para o time, paga lá um carnê para sustentar seu time de futebol. Tem gente que, quando vem um cantor internacional no Brasil, um roqueiro muito conhecido, o camarada é capaz de dar R$1.000 para assistir um show, passa a noite acordado, dormindo na calçada, para assistir uma celebridade. E quando você fala de investir na obra de Deus, tem gente que não entende isso, pessoal. Dá para você entender? Eu não entendo, né? O privilégio da gente servir uma causa tão nobre, mais importante do que qualquer outra causa. Tem outras pessoas que quando elas doam muito, elas querem ser evidenciadas, quer que fale o nome no altar, no palanque, quer que diga o nome da empresa que contribuiu, fazer um merchan, uma propaganda curta, ela quer ser evidenciada, o coração dela não está na caridade, está realmente pensando nos negócios dela, né, quando ela faz isso. Isso mesmo. Então, pessoal, tem aí um pensamento que fala, foi um missionário que deu a vida lá, acho que foi Equador, morreu pregando o evangelho, foi até morto pelos índios, porque era uma tribo de índios que não queria contato com os brancos e fizeram lá uma trairagem com ele, ganhou os presentes que eles estavam doando e matou esse missionário. Mas ele falou: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Abre mão daquilo que não pode reter, né? Que é a questão do dinheiro, para ganhar o que não pode perder. E agora acho que estamos caminhando para o último slide aí, ou o penúltimo, né? Quem de fato é o seu Senhor? Lembra quando Jesus falou: não podeis servir a Deus e às riquezas? Mamon. Mamon é o nome de uma divindade pagã, uma divindade que em outra tradução é chamado de riquezas. Então, o dinheiro é um grande rival de Jesus. Ou ele pode ser o nosso Senhor, ou ele pode ser meramente um escravo a serviço do Senhor, mas ele não pode tomar conta da gente, né? Seja o dinheiro, seja o patrimônio que o dinheiro representa. Ok, pessoal, espero que tenha contribuído para formar em nossos corações uma forte convicção, né, não apenas informação, mas uma forte convicção de que Deus nos chama para sermos parceiros, porque ele se coloca, ele nos convida para participarmos da obra dele. Para mim isso é um privilégio muito grande, e eu sou muito feliz. Eu nem tenho tempo aqui de dar... Sim. Pastor, eu posso contribuir só com uma colocação sobre pastor receber um salário e pastores que não recebem um salário. Sim. Eu cresci no meio do pentecostalismo em igrejas pequenas, né? A nossa família foi da Assembleia de Deus, que era gigante, depois a gente saiu e foi para ministérios pequenos.
E nesses ministérios pequenos, o pastor precisava de trabalhar. E eu vi que quando a gente mudou para esses ministérios pequenos, a gente teve uma queda na qualidade do ensino da palavra de Deus, porque ele tinha que lutar para ganhar o pão dele de cada dia, e, além disso, dividir o tempo com os problemas que a igreja tinha, né? Com o aconselhamento. Então, às vezes, ele deixava a desejar, ele estava fisicamente, assim, esgotado, né? E ele tentava dar o melhor dele, ele tentava dar, mas a gente sabia que era precário. Então, eu louvo a Deus por vocês, pela qualidade de ensino, pela qualidade da palavra de Deus que vocês entregam para a gente, e eu sei que são horas de estudos que demandam muito preparo, formação acadêmica, né? Então, eu vejo com muito respeito esses pastores lá no passado que tentaram me ajudar, que se debruçavam, às vezes, em cima dos estudos bíblicos, dormindo tanta canseira, né? E eu sei que é melhor mesmo a gente ter um pastor que se entrega 100% para a obra de Deus e não precisa de trabalhar fora, porque a igreja só ganha com isso. Eu admiro esses pastores, porque a gente mal cuida da família da gente e tem toda uma igreja, tanta gente para cuidar. Então, realmente, ainda bem que a gente tem descentralizado o trabalho, Marcelo, que não é nossa realidade. Mas mesmo assim, Marcelo, se amanhã ou depois a nossa igreja não puder nos sustentar, se der uma crise geral de desemprego, a gente tem que estar preparado, né? Igual o apóstolo Paulo. Às vezes ele vivia da obra, às vezes ele ficava, como é que era ele era um fabricante de tendas, né? Você vai ler lá em Atos, ele fazia tendas para sobreviver. Então, se isso acontecer, a gente tem que estar preparado. Mas, graças a Deus, nesses meus 28 anos de Horto do IP, nunca foi preciso eu trabalhar fora. Mas sei de pastores que, às vezes, a igreja passa por uma crise.